Marcos, capítulo 11. E, quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o, e trazei-o. E, se algum homem vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho, e encontraram um jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: O que fazeis, desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e, olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. Chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus, respondendo, disse à figueira: Nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E, vindo à tarde, ele saiu da cidade. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, secou-se. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis, e tê-las-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Mas, se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu, perdoará as vossas transgressões. E eles foram novamente para Jerusalém, e, andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe disseram: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: Se dissermos, do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditaste nele? Mas se dissermos, dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E, eles respondendo, disseram a Jesus: Nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Continua durante a semana. Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito, e seja abençoado.
Até mais!